Com a paz do Senhor Jesus, salve o nosso pastor Lauremir. Já quero agradecer a Deus pela oportunidade, a qual o Senhor tem me dado, né? E sempre falo isso, todas as vezes venho aqui, fico bastante nervoso, mas isso é bom. Isso é bom, que é o temor ao Senhor, né? Jamais vou me sentir preparado para vir aqui trazer uma mensagem, né? Porque se do alto não vier, nada temos. Aqui não é sabedoria humana, aqui é a sabedoria do Espírito Santo do Senhor, é a qual nos capacita para fazer essa obra. Queridos, eu quero falar um pouco de aliança, e eu não vou mentir para os irmãos. Eu queria trazer uma mensagem sobre o céu e sobre o inferno, mas só que Deus não permitiu. O que Deus queria que eu falasse era sobre a aliança de Saulo que ele fez com Arão e com Davi. Então, queridos, eu vou tomar esse texto como base, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás o sal. Aqui é quando ele fala com Arão e faz uma proposta a Arão e impõe algo que Arão não poderia deixar de temperar as ofertas de cereais, a qual ele recebia. Mas agora veja, queridos, no livro de Números, a promessa do Senhor se cumprindo e se estendendo em toda a geração de Arão. Capítulo 18, versículo 19 do livro de Números. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, isso o Senhor falando com Arão, e aos teus filhos e às tuas filhas, contigo por estatuto perpétuo, o concerto perpétuo de sal, perante o Senhor, e para ti e para a tua semente contigo. Queridos, o sal significa perpétuo, uma aliança perpétua, uma aliança inquebrável, uma aliança inviolável. Observe que naquele tempo o sal não era simplesmente um tempero. Observe que se eu fosse fazer um negócio com meu irmão, ele teria que ir na minha casa, comer da minha comida para provar o meu sal, e depois eu tinha que ir até a casa dele para comer da comida dele, para que se selasse um compromisso. E esse compromisso que o Senhor fez com Arão e com Davi era uma aliança inviolável. Agora observe, queridos, que como é que essa aliança chega até nós? Sempre o Senhor quis fazer uma aliança com o homem, mas sempre o homem fazendo a divisão com Deus, a separação. É a gente que se distancia de Deus. Mas observe que no capítulo 1 do livro de Lucas, o Senhor vem carregado de milagres. Observe que uma estéril concebe um filho já avançado em idade. Quem? Isabel e Zacarias. Veja que quando o anjo chega até ali e fala com Zacarias, ele duvida da promessa. Por quê? Porque ele já é um homem avançado em idade. Porque ela já era uma mulher avançada em idade. Porque pela anatomia, eles não poderiam dar mais frutos. E o Senhor já vem carregado de milagres. Agora veja que o anjo chega até Nazaré e faz a proposta a Maria, a qual, quando ele fala que Isabel está grávida, está esperando um filho, ela vai ver se aquilo procedia. Mas observe, queridos, que quando Jesus nasce, já começa a perseguição. Agora veja que Jesus, o João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor.
E observe que quando essa aliança vem, a aliança que hoje não é mais de sal, mas sim pelo sangue de Jesus, se uma aliança de sal, uma aliança que é inquebrável, é inviolável, tinha esse efeito e continua tendo, mas veja que aqui, que no capítulo 13, 2 Crônicas, aqui se levanta uma guerra. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Se levanta uma guerra de Abias e Jeroboão. Agora veja o que é que acontece. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel 3 anos e reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Micaia, e o filho de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Agora observe o que é que Abias sobe no monte para falar a eles. Veja a aliança perpétua, a aliança de fidelidade, a qual o Senhor tinha tanto com Davi como com Arão. Veja o cuidado que o Senhor tem comigo e tem contigo até hoje. Agora lembrando que a aliança hoje não é mais de sal, é de sangue e sangue de Jesus. Porque se você chegar lá no livro de Lucas, salvo engano, capítulo 20, 22, o Senhor, quando Ele institui a ceia, Ele vai falar assim, este é o cálice da minha nova aliança, que vai ser derramado por vocês. Então, Jesus ali já estava falando do cálice da nova aliança. Agora observe o que é que essa aliança faz por mim e por você. Essa aliança, Ele vai, se entrega, morre na cruz do Calvário, tanto que lá no Salmos 22, tem lá, versículo 1, Deus meu, por que me desamparastes? Ele ali estava pendurado no madeiro, por amor a mim e por amor a você. E este cálice da nova aliança se estende até hoje. A aliança é de sangue, a aliança inviolável, a aliança inquebrável, a aliança perpétua, a aliança que ninguém pode desfazer. Aleluia. Agora veja, queridos, que esta aliança pendurada no madeiro, ele morre, mas ao terceiro dia ele triunfa sobre a morte. Aleluia, Jesus. Ele triunfa, tanto que quando ele ressuscita, ele vai atrás de todos os discípulos que tinham desistido. Agora veja, ele vai até Emaús, atrás de 2 discípulos que já estavam desanimados na fé. Veja o que essa aliança faz, e foi no partir do pão que eles viram que era Jesus que estava ao lado dele. Quantas vezes Jesus está ao nosso lado e nós não estamos enxergando, porque enxergamos mais o que é terreno do que o que é espiritual. Muitas vezes vivemos apoiados em coisas terrenas, sendo que nós devemos exercer mais a nossa fé em Cristo, buscar mais a Cristo, porque esta aliança, queridos, é fiel e verdadeira. Aleluia, esta aliança tira o homem do lamaçal do pecado. Essa aliança restaura o homem que está na vida do crime. Esta aliança fiel e verdadeira. Lembre que a aliança de sal, aqui quando se levanta a guerra, que eles cercam Judá, eles cercam pelo fundo. E veja o que é que o Senhor faz. Eu vou ler aqui o versículo 18. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Então é importante a gente confiar nesta aliança. Nós não podemos largar esta aliança nem no nosso último suspiro, porque a maior promessa dessa aliança aqui é a vida eterna. E essa é toda a fúria do inimigo. A fúria do inimigo é para a gente se desviar dos caminhos do Senhor. Ele quer que nós perca a nossa salvação. Ele quer que nós escorregue, vou usar um ditado popular, em uma casca de banana, que muitas vezes, quando nós olhamos, é inofensivo. A gente tem escorregado nas pequenas coisas. Então é importante que a gente, como igreja, a gente venha estar com os olhos atentos o tempo todo. Mas essa aliança, pastor Nauremi,
que faz a gente triunfar diante do inimigo, não porque somos fortes, mas porque cremos nesta aliança. É de lá que vem a nossa força, é de lá que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque quando aquele povo estava no cativeiro, no Salmo 137, eles estavam na beira do rio Quebar e eles estavam sendo açoitados pelos inimigos. E como foi que eles falavam? Eles diziam: cante uma daquelas canções de Sião. Amém. O que é que eles falavam? Nós não podemos louvar em terra estranha. Mas só que teve um que Deus deu coragem. Só que teve um Deus deu ousadia a um. Se eu não louvar aqui em terra estranha, que minha língua grude no céu da minha boca. Aleluia. Ele se levantou e começou a louvar e adorar o nome do Senhor. Agora veja quando louvor, ele cantou aí no Salmo 138, que tem assim, ó: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Como não cantar? Aleluia. Diante dos inimigos, com essa aliança aí diante de mim, diante de você, meu irmão. Como não louvar o Senhor, hein? Como é? Porque está batido, ó minha alma, porque te perturba